Ernesto Rafael Guevara de La Serna, mais conhecido mundialmente como Che Guevara, nasceu em 14 de junho de 1928, na cidade de Rosário, na província de Santa Fé, Argentina. Filho de Ernesto Guevara Lynch, um descendente de espanhóis, e de Célia de La Serna, uma mulher de origem argentina, Che cresceu em uma família de classe média, mas com uma história marcada por complexos desafios socioeconômicos. Desde cedo, Guevara demonstrou uma personalidade inquieta e reflexiva, característica que o acompanharia ao longo de toda a sua vida. Sua saúde frágil, devido a uma série de doenças, inclusive asma, foi um fator que moldou sua visão de mundo e influenciou suas escolhas ao longo da vida. A infância de Che Guevara foi marcada por movimentos constantes da família, devido à profissão do pai, o que proporcionou a ele uma experiência de vida diversificada. Ao longo da juventude, Guevara já começava a questionar as desigualdades sociais que o cercavam, embora ainda estivesse em processo de formação de suas ideologias. A convivência com a cultura europeia e a realidade argentina criaram um ambiente de contrastes, o que despertaria mais tarde seu interesse pelos problemas sociais e políticos da América Latina. Aos 14 anos, Che Guevara se mudou para Buenos Aires para estudar na escola militar e, posteriormente, entrou na Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires. Essa fase de sua vida foi crucial, pois ao longo dos estudos, Guevara iniciou uma série de viagens pela América Latina, que se tornariam o alicerce de sua compreensão sobre as disparidades sociais e econômicas que assolavam a região. Sua primeira grande viagem aconteceu em 1951, quando ele e um amigo, Alberto Granado, partiram em uma jornada de motocicleta pela América do Sul. O que começou como uma aventura juvenil transformou-se em uma profunda reflexão sobre as condições de vida de milhões de pessoas. Durante sua viagem pela América Latina, Guevara foi confrontado com a realidade da pobreza extrema, da injustiça social e da opressão dos povos indígenas. Ele testemunhou em primeira mão os efeitos da exploração econômica e da desigualdade social, o que influenciou profundamente suas crenças políticas. A viagem foi um divisor de águas para Guevara, pois foi nesse período que ele começou a se aproximar das ideias marxistas e a repensar o papel da revolução na transformação das estruturas de poder. Ele passou a perceber que as soluções para as desigualdades não poderiam ser encontradas dentro do sistema existente, mas exigiam uma ruptura radical. Ao retornar a Buenos Aires, Guevara concluiu seus estudos em medicina, mas, em vez de seguir uma carreira convencional, ele optou por aprofundar seu engajamento com as questões políticas. Foi também nesse período que ele se aproximou de diversos grupos de esquerda e se interessou pelas ideologias revolucionárias que estavam crescendo na América Latina. Seu olhar para o futuro foi moldado por sua crescente frustração com a ineficácia das reformas graduais e seu desejo de mudança radical. Isso o levou a decidir que a única maneira de mudar a realidade dos povos da América Latina era por meio de uma revolução armada, que combatesse as estruturas coloniais e imperialistas que ainda dominavam a região. Com o tempo, Guevara conheceu mais profundamente a teoria marxista, especialmente as ideias de Karl Marx e dos revolucionários cubanos, que mais tarde se tornariam seus aliados. A sua adaptação às ideias marxistas foi um processo de reflexão constante, e ele passou a incorporar em suas convicções a necessidade de uma ação direta para destruir as injustiças sistêmicas. Nesse contexto, a figura de Fidel Castro, que já estava envolvido em uma luta revolucionária contra o governo ditatorial cubano de Fulgêncio Batista, foi uma grande inspiração para Guevara. Em 1953, Che Guevara participou de um evento decisivo para sua vida, no encontro com Fidel Castro e seus companheiros de luta, com os quais compartilhava a ideia de uma revolução que desafiasse o imperialismo e as elites que o sustentavam. O movimento revolucionário que se formava em Cuba parecia a Guevara a oportunidade de aplicar suas ideias em uma causa concreta. Ele viu em Cuba não apenas uma luta por liberdade, mas um espaço para a materialização de seus sonhos de justiça social. Após o encontro com Fidel, Guevara se juntou ao movimento que visava derrubar a ditadura de Batista. Sua decisão de se unir a essa luta representou a concretização de suas convicções políticas, levando-o a abandonar sua vida de médico para se engajar em uma jornada revolucionária que o tornaria uma figura mundialmente famosa. Sua participação na Revolução Cubana e seu papel na luta guerrilheira representaram a síntese de sua trajetória de formação ideológica e prática, que o levou a se tornar um dos principais líderes da Revolução.
Assim, a infância e juventude de Ernesto Guevara foram marcadas por uma constante busca por identidade, conhecimento e uma visão crítica do mundo ao seu redor. Seus primeiros anos, permeados pela doença e pela mobilidade geográfica, proporcionaram-lhe uma perspectiva única sobre a realidade social, que, somada à sua formação acadêmica, o levou a se tornar um dos mais destacados revolucionários do século XX. A construção de sua figura, no entanto, não foi imediata nem fácil, mas sim o resultado de uma série de experiências que ampliaram seu entendimento sobre as desigualdades do mundo e, consequentemente, sobre as possibilidades de transformação da realidade. A trajetória de Che Guevara no mundo acadêmico foi uma parte importante de sua formação, embora o seu destino político tenha se desenhado para além das paredes das salas de aula. Em 1947, aos 19 anos, Guevara ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires, onde se destacou tanto por seu desempenho intelectual quanto pelo seu caráter questionador e suas ideias políticas progressistas. A decisão de seguir a carreira de médico foi motivada, em parte, pela sua constante preocupação com as condições de vida das pessoas mais pobres, principalmente no campo da saúde. No entanto, a medicina também se tornou uma das ferramentas através das quais ele buscaria entender as desigualdades sociais que permeavam a sociedade latino-americana. Durante seus anos na universidade, Guevara iniciou um processo de autoconhecimento e reflexão sobre seu papel na sociedade. Embora tenha completado seus estudos e se formado como médico, ele nunca teve a intenção de seguir uma carreira tradicional. A medicina para Guevara não se limitava à cura de doenças, mas era uma forma de examinar a desigualdade social e as condições de vida das pessoas, o que, por sua vez, o levou a questionar as estruturas políticas e econômicas que sustentavam essas disparidades. A sua primeira incursão em questões políticas ocorreu na própria Argentina, onde ele se deparou com a polarização ideológica do país na época. A década de 1950 foi marcada por um cenário de instabilidade política, com a ascensão de regimes autoritários e uma forte presença das elites econômicas que dominavam a vida política nacional. Che Guevara, com seu temperamento rebelde e espírito independente, logo se viu atraído pelas discussões políticas que circulavam em Buenos Aires, especialmente entre os grupos de esquerda. O que o motivava a se envolver era a injustiça social que via em seu país e em toda a América Latina. Além disso, suas viagens pela Argentina e outros países latino-americanos contribuíram para sua formação política. Foi durante essas viagens que Guevara começou a entender de maneira mais profunda a realidade social da região e a urgência de uma mudança radical. Em 1951, ele realizou uma das viagens mais marcantes de sua vida, uma jornada de motocicleta que o levou do Chile à Venezuela, atravessando diversos países da América Latina. Embora o objetivo inicial fosse o de uma aventura juvenil, a viagem acabou se tornando uma experiência formativa para o jovem médico, que se deparou com a pobreza extrema, o subdesenvolvimento e as injustiças sociais de várias comunidades. Guevara se deu conta de que as causas desses problemas estavam intimamente ligadas ao colonialismo e ao imperialismo, e que a única solução possível seria uma revolução. Foi também nesse contexto de viagens e descobertas que Guevara começou a se aproximar das ideias marxistas. A leitura das obras de Karl Marx e outros pensadores revolucionários o influenciou profundamente. Ele se convenceu de que a única maneira de superar as desigualdades estruturais e a exploração era por meio de uma revolução socialista, que rompesse com as relações de poder vigentes e criasse uma nova ordem social. O contato com a teoria marxista foi uma etapa essencial para a construção do pensamento de Che Guevara, pois as ideias de Marx forneciam a base teórica para a crítica ao capitalismo e ao imperialismo que ele já havia identificado em suas observações práticas. Após a formatura em medicina, Che Guevara seguiu suas buscas por um entendimento mais profundo da política latino-americana. Na década de 1950, a América Latina vivia uma série de movimentos sociais e políticos que buscavam alternativas ao status quo. Guevara, agora imerso em suas leituras e reflexões, sentiu que não podia mais permanecer à margem dessas transformações. Ele começou a se envolver ativamente com grupos de esquerda e a buscar formas de aplicar seus conhecimentos em causas mais amplas do que a medicina tradicional poderia oferecer. Che sabia que sua formação acadêmica tinha um papel importante, mas ele acreditava que a verdadeira mudança só viria por meio de uma ação política concreta.
No entanto, Guevara logo percebeu que as reformas graduais e as ações políticas convencionais não eram suficientes para enfrentar os problemas estruturais que ele via na sociedade. Ele foi cada vez mais convencido de que seria necessário recorrer à luta armada para alcançar uma mudança verdadeira. Para ele, a revolução não deveria ser uma mera alternativa política, mas sim uma necessidade histórica, que exigia a destruição das estruturas de poder existentes e a criação de uma nova ordem socialista. Nesse contexto, Guevara se aproximou de movimentos revolucionários, e sua vida deu uma guinada decisiva quando ele conheceu Fidel Castro e outros membros do movimento cubano, que estavam engajados na luta contra a ditadura de Fulgêncio Batista. A partir daí, a política de Guevara ganhou novos rumos, com ele se tornando parte do movimento revolucionário cubano. Essa mudança de perspectiva se deveu, em grande parte, à percepção de que a luta revolucionária deveria ser internacional, pois as causas da desigualdade social e da opressão não eram exclusivas de Cuba, mas sim comuns a toda a América Latina. O encontro com Fidel Castro em 1955 foi um marco crucial para Guevara. A conversa entre eles não demorou a revelar afinidades ideológicas e políticas, e foi a partir desse momento que Guevara decidiu integrar o movimento revolucionário cubano. Sua adesão ao movimento de Fidel não foi meramente uma questão de apoio a uma luta nacionalista cubana, mas uma decisão pautada por seu compromisso com a luta de classes e pela transformação das condições de vida da população latino-americana. Ainda que Guevara já tivesse uma formação sólida em medicina e uma visão crítica da realidade política e social de sua época, foi nesse período de sua vida que ele se entregou de corpo e alma à política revolucionária. Seu conhecimento acadêmico foi, assim, um ponto de partida para seu engajamento com a realidade social da América Latina, mas seu destino estava irremediavelmente ligado à luta revolucionária que ele acreditava ser a única forma de resolver as profundas desigualdades que ele havia testemunhado ao longo de sua vida. O encontro de Che Guevara com Fidel Castro, em 1955, foi um ponto de inflexão crucial na vida do revolucionário argentino. Naquele ano, Che já estava imerso em suas reflexões políticas e no estudo das teorias revolucionárias. O contato com Fidel, um exilado cubano que estava organizando um movimento para derrubar o ditador Fulgêncio Batista, foi um evento que convergiu as trajetórias de ambos em um movimento de luta armada. Fidel e seu irmão Raúl Castro estavam preparando um ataque a partir do México, e Guevara, ao ouvir falar da luta e das intenções de Castro, sentiu que ali poderia estar a oportunidade de participar de uma revolução com o potencial de mudar a realidade social da América Latina. Inicialmente, o encontro entre Che e Fidel não foi uma amizade instantânea, mas sim uma aliança de ideias que se desenvolveria rapidamente. Fidel Castro impressionou Guevara com sua determinação, carisma e visão estratégica. Che, por sua vez, compartilhou com Fidel suas próprias preocupações sobre as condições sociais e políticas da América Latina, principalmente no que se referia à luta contra o imperialismo e a exploração das massas. Esse primeiro contato gerou uma conexão profunda, e Guevara logo se tornou parte integrante do movimento revolucionário cubano. Ele acreditava que a Revolução Cubana não seria apenas uma luta pela independência de Cuba, mas sim um movimento mais amplo, uma luta contra a opressão de todo o continente latino-americano. Com o tempo, Che Guevara passou a se integrar plenamente ao grupo de Fidel, conhecido como Los Moncadistas, e se preparou para a invasão da ilha de Cuba. O objetivo era derrubar o regime de Batista e instaurar um governo revolucionário que promovesse a justiça social e a igualdade. Guevara, com sua experiência guerrilheira e sua formação ideológica, assumiu rapidamente um papel de liderança no movimento. A sua militância se destacou não só pela sua visão política, mas também por sua dedicação incansável à causa, se destacando em suas habilidades organizativas e logísticas. Em 1956, Che Guevara e os outros integrantes do movimento revolucionário partiram do México em um barco chamado Grama, em uma operação que ficou marcada por dificuldades. Durante a travessia, o grupo enfrentou tempestades e dificuldades logísticas, que quase comprometeram a operação antes mesmo de chegar a Cuba. No entanto, o desembarque foi realizado na região de Oriente, em Cuba, onde o movimento se estabeleceu. Mesmo diante das dificuldades e da resistência das forças de Batista, Guevara demonstrou uma determinação inabalável, o que se tornou uma característica central de sua atuação durante a Revolução. Uma das maiores virtudes de Guevara,
como líder militar, foi sua habilidade de se adaptar às circunstâncias e liderar as forças revolucionárias em condições adversas. O exército de Batista tinha o apoio dos Estados Unidos e estava bem equipado, mas os guerrilheiros cubanos, com Guevara à frente, usaram o terreno e a mobilidade das forças de guerrilha a seu favor. Guevara não apenas comandou operações militares, mas também orientou e treinou os combatentes, ensinando-os as táticas necessárias para enfrentar um exército regular, com destaque para o uso de emboscadas, ataques rápidos e conhecimento profundo do terreno. Durante o curso da Revolução, Che Guevara também se destacou pela sua postura ideológica. Ele defendia uma revolução total, que não se limitasse à simples substituição de um regime ditatorial por outro, mas que fosse uma verdadeira transformação social, com o foco na redistribuição de riquezas e no empoderamento das classes populares. A sua visão revolucionária era profundamente marcada pelo marxismo, e ele acreditava que a Revolução Cubana deveria ser apenas o ponto de partida para uma revolução continental na América Latina. A sua postura ideológica começou a ser vista não apenas como uma luta pela liberdade de Cuba, mas como um exemplo para outros povos da região. Em 1958, as forças revolucionárias lideradas por Fidel e Che Guevara começaram a ganhar força, e as vitórias militares se tornaram mais frequentes. A vitória decisiva chegou em janeiro de 1959, quando Batista fugiu para o exílio, e Fidel Castro e seus aliados tomaram Havana, a capital cubana. A vitória foi um marco não apenas para Cuba, mas também para o movimento revolucionário latino-americano. Guevara se tornou um dos grandes heróis da Revolução, não apenas por sua habilidade militar, mas também por seu engajamento político e seu compromisso com a justiça social. Após a vitória, Che Guevara assumiu importantes responsabilidades no novo governo cubano. Ele foi designado para cargos administrativos, incluindo a presidência do Banco Nacional de Cuba e, mais tarde, a função de ministro da Indústria. Nessas funções, Guevara tentou implementar políticas socialistas radicais, com foco na reforma agrária, na nacionalização das indústrias e na criação de um novo sistema econômico. Suas ideias eram influenciadas por sua concepção de socialismo, que buscava uma sociedade sem classes e sem exploração, uma utopia socialista que, para ele, deveria ser construída a partir da base popular. No entanto, Guevara enfrentou desafios enormes na implementação de suas políticas. Embora tenha sido um líder carismático e um combatente formidável, suas políticas econômicas nem sempre foram bem-sucedidas em Cuba. Guevara defendia uma economia planificada, mas a falta de experiência administrativa e a resistência a algumas de suas ideias dificultaram a implementação efetiva de suas propostas. Apesar disso, sua visão de um socialismo mais humano e acessível à população continua a ser admirada por muitos, embora também tenha gerado críticas dentro e fora de Cuba. A Revolução Cubana e a ascensão de Che Guevara ao poder não foram apenas uma vitória militar, mas uma transformação ideológica profunda. Guevara se tornou um símbolo internacional da luta contra o imperialismo e da busca por um novo modelo social baseado em princípios socialistas. Seu compromisso com a revolução não se limitou à vitória sobre Batista, mas se expandiu para a busca de uma mudança mundial, com a ideia de que os povos latino-americanos deveriam se unir para combater as potências imperialistas, especialmente os Estados Unidos. A figura de Ernesto Guevara passou por uma profunda transformação após a vitória da Revolução Cubana. O jovem médico argentino, que inicialmente se envolvera com a luta política por questões sociais e ideológicas, foi gradualmente moldado pela experiência da Revolução em Cuba. Em Cuba, Guevara não era apenas um combatente, ele se tornou uma figura central no governo revolucionário e um símbolo de uma nova era, com suas ideias socialistas e seu fervor revolucionário sendo incorporadas ao projeto de transformação social do país. Essa transformação em Che Guevara refletiu-se não apenas nas suas ações, mas também na maneira como ele passou a ser visto, tanto por seus companheiros de luta quanto por pessoas ao redor do mundo. Antes da Revolução Cubana, Guevara era um homem com uma visão clara das injustiças que assolavam a América Latina, mas seu envolvimento com a Revolução Cubana o levou a uma compreensão mais profunda do que seria necessário para efetivar mudanças duradouras. Durante a luta contra Batista, Guevara não só se dedicou à guerra guerrilheira, mas também à construção de um projeto político que refletisse suas crenças sobre a justiça social e a igualdade. Esse período foi fundamental para que ele passasse de um militante com uma visão teórica e acadêmica para um líder prático, imerso na criação de um novo modelo econômico e social para Cuba.
Após a vitória de 1959, Che Guevara foi designado para várias funções-chave dentro do novo governo cubano. Ele se tornou presidente do Banco Nacional de Cuba, e mais tarde, ministro da Indústria. Nesses cargos, teve uma oportunidade única de aplicar suas ideias sobre o socialismo. Sua visão de uma economia baseada na justiça social e na igualdade de classe se refletia em suas políticas, que incluíam a nacionalização de indústrias e a reforma agrária. A política de Guevara era clara e a economia cubana deveria ser profundamente transformada para romper com as estruturas coloniais e capitalistas que ainda persistiam. Entretanto, ao longo de sua administração, Guevara enfrentou desafios significativos. Ele acreditava em uma economia planificada, com ênfase na produção coletiva e no controle estatal dos meios de produção. No entanto, muitos de seus projetos não alcançaram o sucesso esperado. Guevara não era um administrador experiente, e a transição de um país de uma economia capitalista para um modelo socialista apresentou dificuldades imensas. Sua política econômica, que promovia a racionalização e a descentralização da produção, muitas vezes esbarrava em problemas técnicos e em uma falta de apoio por parte de outros membros do governo cubano. Além disso, Guevara enfrentou críticas internas em Cuba devido à sua abordagem rigorosa e muitas vezes inflexível em relação à aplicação do socialismo. Ele acreditava que as transformações deveriam ser profundas e rápidas, e que a revolução precisava não apenas vencer um ditador, mas criar uma nova ordem. Sua postura revolucionária, por vezes considerada radical, o distanciou de outros membros do governo cubano, que estavam mais inclinados a buscar soluções mais pragmáticas. Guevara, por outro lado, permanecia firme em sua crença de que o socialismo deveria ser uma revolução moral e cultural, não apenas política e econômica. O autoritarismo, uma característica que frequentemente é atribuída a Guevara, também emergiu durante essa fase de sua vida. Para ele, a criação de um novo sistema de valores estava no cerne da revolução, e isso significava, muitas vezes, a repressão de elementos considerados contra-revolucionários ou mesmo de cidadãos que não seguiam de forma estrita os princípios do governo. Guevara acreditava que a educação revolucionária deveria ser aplicada com disciplina, o que incluiu a criação de campos de trabalho para aqueles que se opunham ao regime. Esse aspecto autoritário de sua política gerou controvérsias tanto dentro quanto fora de Cuba, especialmente em relação às suas ideias sobre a violência revolucionária como um meio legítimo para alcançar os fins sociais. A transformação de Guevara também foi notável em sua postura filosófica e ideológica. Sua visão do socialismo se aprofundou com o tempo. Inicialmente, ele acreditava que a revolução em Cuba poderia ser um modelo para a América Latina, mas gradualmente foi percebendo que uma verdadeira revolução só seria possível com uma mudança continental. Che passou a ver sua própria luta como parte de uma batalha global contra o imperialismo. Para ele, Cuba era apenas o ponto de partida para uma revolução mundial, e sua visão de uma rede de revoluções coordenadas, particularmente na África e na América Latina, começou a se solidificar. A experiência cubana também fez com que Guevara começasse a questionar o próprio modelo de socialismo que estava sendo implementado. Apesar de sua intensa participação nas reformas, ele começou a perceber as limitações do modelo soviético e o distanciamento de Cuba das propostas originais que ele defendia. Em suas conversas com Fidel Castro, Guevara expressava cada vez mais sua preocupação com a falta de autonomia e de iniciativa individual em Cuba. Ele acreditava que o socialismo deveria ser um sistema mais dinâmico e participativo, no qual os indivíduos tivessem mais liberdade para se engajar na criação de um novo tipo de sociedade. Com o tempo, a busca de Guevara por uma revolução internacional se intensificou. Ele deixou Cuba em 1965 para se engajar em outras lutas revolucionárias, inicialmente na República do Congo, e mais tarde na Bolívia. Para Guevara, a luta em Cuba estava longe de ser concluída, ele acreditava que a Revolução Cubana deveria ser expandida para outros países, principalmente na América Latina e na África, onde ele viu grandes potenciais para movimentos guerrilheiros. Essa decisão de partir para outras terras foi também uma tentativa de testar suas ideias e de levar a Revolução Socialista a novos contextos, acreditando que o modelo cubano poderia ser replicado, adaptado e aprimorado em outros lugares. Após deixar o governo cubano em 1965, Che Guevara embarcou em uma nova fase de sua vida, com o objetivo de expandir a Revolução Socialista para além das fronteiras de Cuba.
Sua decisão de procurar outros campos de luta não foi impulsionada apenas pela insatisfação com os rumos da Revolução Cubana, mas também por sua convicção de que a Revolução Mundial era a única forma de destruir as estruturas do imperialismo e do capitalismo. Guevara acreditava firmemente que o socialismo não deveria ser uma experiência isolada em Cuba, mas sim uma causa global que englobasse todas as nações oprimidas. Com isso em mente, ele partiu para o Congo, com a esperança de contagiar outras nações com o fervor revolucionário cubano. O contexto da viagem de Guevara ao Congo foi marcado por um momento crítico na história do continente africano. Muitos países africanos haviam conquistado sua independência das potências coloniais europeias nas décadas anteriores, mas enfrentavam uma enorme instabilidade política e econômica. O Congo, que se tornará independente da Bélgica em 1960, era um cenário de conflito, com várias facções políticas e guerrilheiras lutando pelo controle do território. Che Guevara viu uma oportunidade de ajudar os revolucionários congoleses a organizar uma guerrilha contra o governo apoiado pelo imperialismo, especialmente o governo do ditador Mobutu Sese Seko, que possuía forte apoio dos Estados Unidos. A expedição de Guevara ao Congo foi uma das experiências mais difíceis e frustrantes de sua vida. Ao lado de combatentes cubanos, Che chegou ao Congo com o intuito de treinar e apoiar os guerrilheiros congoleses, acreditando que poderia contribuir para a Revolução Africana com sua experiência militar e ideológica. No entanto, a realidade da luta no Congo mostrou-se bem diferente do que ele havia antecipado. Guevara e seus companheiros encontrarão-se com uma série de obstáculos que dificultaram suas ações. A falta de organização e coesão entre os grupos guerrilheiros congoleses, bem como a escassez de recursos e o desconhecimento do terreno, tornaram as condições muito mais difíceis do que em Cuba. Além disso, Guevara enfrentou um isolamento crescente entre seus aliados africanos. Muitos dos guerrilheiros congoleses, embora dispostos a lutar contra o regime de Mobutu, não estavam completamente comprometidos com a ideologia socialista e revolucionária que Guevara defendia. A falta de treinamento e de unidade no campo de batalha também comprometeu as ações. Para Che, essa falta de disciplina e alinhamento ideológico foi um fator crítico para o fracasso da missão. A guerrilha no Congo não obteve o sucesso esperado, e Guevara ficou frustrado com a falta de resultados concretos. O fracasso da expedição no Congo também expôs algumas das limitações das estratégias de Guevara. Sua insistência na guerra de guerrilha como a única solução para os problemas dos países em desenvolvimento foi testada pela realidade, que revelou a complexidade das condições locais. Guevara acreditava que a revolução deveria ser impulsionada pela luta armada, mas a sua experiência no Congo fez refletir sobre as nuances de se tentar implementar um modelo de guerrilha em um contexto totalmente distinto do cubano. O modelo cubano de revolução não era facilmente replicável em outras regiões, e Guevara percebeu que a luta armada, por si só, não era suficiente para transformar as sociedades. Outro fator que contribuiu para o fracasso da missão foi a intervenção de potências externas. A situação no Congo estava longe de ser isolada, o país enfrentava a interferência de potências imperialistas, que estavam interessadas em garantir a estabilidade do regime de Mobutu. Os Estados Unidos e outras potências ocidentais forneceram apoio militar e político a Mobutu, criando uma frente difícil de ser enfrentada pelas forças revolucionárias locais. A complexidade geopolítica do Congo, com a presença de interesses internacionais e a luta por recursos minerais estratégicos, dificultou ainda mais a viabilidade da revolução no país. O fracasso no Congo não foi, no entanto, um obstáculo que fez Guevara desistir de sua luta. Ao contrário, ele manteve sua crença de que a revolução deveria ser uma luta internacionalista, e a sua experiência no Congo apenas fortaleceu a ideia de que a revolução não se limitava a uma única região, mas deveria ser uma onda de movimentos simultâneos. Após o fracasso no Congo, Guevara começou a redirecionar seus esforços para a América Latina, onde ele acreditava que as condições para uma revolução socialista eram mais favoráveis. O retorno de Guevara à América Latina teve como objetivo a luta em um novo terreno, a Bolívia. A decisão de Che de ir para a Bolívia foi influenciada por sua crença de que o país era um ponto estratégico para o desenvolvimento de um movimento guerrilheiro de larga escala na região. Ele acreditava que, ao criar uma base guerrilheira na Bolívia, seria possível expandir a revolução socialista por toda a América Latina, inspirando outros países a seguir o exemplo de Cuba.
A Bolívia, com sua grande população rural e sua complexa estrutura política, foi vista por Guevara como um terreno fértil para um levante popular. Ao chegar na Bolívia, Guevara novamente se deparou com dificuldades imensas. A guerrilha boliviana não contava com o apoio popular esperado, e as condições para o desenvolvimento de um movimento de guerrilha se mostraram precárias. Guevara encontrou um país marcado por divisões políticas internas e uma população cética em relação às guerrilhas, muitas vezes desconectada das ideologias socialistas. Além disso, o governo boliviano estava altamente militarizado e recebia apoio direto dos Estados Unidos, que oferecia treinamento e recursos para combater a insurgência. A falta de apoio popular e a grande repressão do governo boliviano dificultaram a luta de Guevara e seus combatentes. Apesar dos fracassos em suas expedições no Congo e na Bolívia, a figura de Guevara continuou a ser um símbolo de resistência e de luta contra a opressão. Sua capacidade de enfrentar os desafios e sua convicção inabalável no socialismo o tornaram um ícone revolucionário internacional. Mesmo diante das dificuldades, Guevara nunca abandonou sua visão de que a verdadeira transformação social só seria possível por meio da Revolução Armada, e sua busca pela Revolução Internacional continuou a ser uma parte fundamental de seu legado. A chegada de Che Guevara à Bolívia em 1966 foi marcada por uma estratégia ambiciosa, que tinha como objetivo criar um foco de resistência contra o governo boliviano e, de acordo com sua visão, iniciar uma revolução socialista que se espalhasse por toda a América Latina. Após as dificuldades que enfrentou na expedição ao Congo, Guevara acreditava que a Bolívia, com sua população rural e sua pobreza extrema, era um campo fértil para a guerrilha. Ele também viu na Bolívia uma oportunidade de replicar a experiência de Cuba, uma terra onde os camponeses poderiam se tornar protagonistas de uma revolução popular. No entanto, essa expedição se revelou fatal para Guevara e seus companheiros, e o desenrolar da guerrilha boliviana foi marcado por uma série de erros estratégicos, falta de apoio popular e uma feroz repressão militar. O plano de Guevara na Bolívia, que ele chamava de o Foco Guerrilheiro, consistia em criar um movimento de guerrilha baseado nas zonas rurais do país, atraindo os camponeses para a luta armada e expandindo gradualmente a revolução. Guevara acreditava que, assim como em Cuba, o apoio dos camponeses seria decisivo para o sucesso da guerrilha. No entanto, a realidade no terreno foi muito diferente. A população boliviana, embora empobrecida, não se envolveu de forma significativa no movimento revolucionário. Muitos camponeses estavam mais preocupados com sua sobrevivência diária do que com a luta armada, o que resultou em uma falta de base popular para a guerrilha. Além disso, Guevara e seus combatentes enfrentaram a dura realidade de um terreno geograficamente desafiador e de uma população que, apesar das dificuldades, não estava disposta a se envolver em um conflito armado. O movimento guerrilheiro também enfrentou um problema de isolamento, já que não conseguiu estabelecer comunicação eficaz com os outros grupos de esquerda do país, o que dificultou o fortalecimento da luta revolucionária. A falta de apoio político e a resistência das forças armadas bolivianas, treinadas e equipadas com o auxílio dos Estados Unidos, foram outros fatores que contribuíram para o fracasso da missão. A situação de Guevara se complicou ainda mais quando o governo boliviano, com o apoio da Agência Central de Inteligência, CIA, passou a cercar e a neutralizar a guerrilha com eficácia. Em 1967, Guevara foi cercado por tropas governamentais em um vale remoto da Bolívia. Durante meses, a guerrilha de Guevara sofreu derrotas sucessivas. As condições de vida dos guerrilheiros eram precárias, com falta de alimentos, medicamentos e apoio logístico. Guevara, que sempre foi um líder com um grande espírito de disciplina e perseverança, começou a perceber que a revolução na Bolívia estava se aproximando do fim. O governo boliviano, com o apoio dos Estados Unidos, adotou uma estratégia de cerco implacável, cortando as rotas de abastecimento e isolando os guerrilheiros de Guevara. A falta de recursos, aliados e apoio popular levou à desmobilização da guerrilha. Guevara, que havia se mostrado tão confiante em sua capacidade de liderar e expandir uma revolução na Bolívia, viu seus planos se desmoronarem diante das forças adversárias. A situação piorou quando o exército boliviano capturou vários guerrilheiros cubanos e bolivianos que lutavam ao lado de Guevara. A captura de Guevara ocorreu no dia 8 de outubro de 1967. Em uma emboscada, Che e seus homens foram cercados por soldados bolivianos.
Guevara foi ferido durante o combate e, incapaz de escapar, foi feito prisioneiro. Embora houvesse rumores de que ele poderia ser trocado ou libertado, o governo boliviano, com o apoio dos Estados Unidos, decidiu executar Guevara sumariamente. No dia 9 de outubro de 1967, Che Guevara foi executado em uma pequena escola em La Higuera, uma aldeia isolada no leste da Bolívia. Sua morte foi um golpe devastador para o movimento revolucionário e para aqueles que viam nele um símbolo da luta contra o imperialismo. A execução de Guevara gerou uma onda de repercussões em todo o mundo. Para muitos, ele se tornou um mártir da revolução. Sua morte foi recebida com tristeza e indignação por aqueles que acreditavam que sua luta representava a resistência das nações oprimidas contra a exploração do imperialismo. Para outros, especialmente para os governos que se opunham à revolução, sua morte foi vista como o fim de uma ameaça concreta. Entretanto, o legado de Che Guevara perdurou após sua morte. Sua imagem, com o icônico retrato de Alberto Korda, se transformou em um símbolo mundial da luta revolucionária e das causas de justiça social e anti-imperialismo. A morte de Guevara também levantou questões sobre os erros cometidos durante sua expedição na Bolívia. O fracasso da guerrilha, em grande parte, foi atribuído a erros de avaliação e de estratégia. Guevara falhou em calcular a falta de apoio popular na Bolívia e subestimou a capacidade do governo de mobilizar forças contra a guerrilha. Além disso, a falta de comunicação com outros grupos revolucionários na América Latina impediu que sua luta fosse expandida. A resistência militar das forças bolivianas, apoiadas pelo aparato militar dos Estados Unidos, foi imbatível, e Guevara, como comandante, não conseguiu formar uma base sólida de apoio popular para sustentar a luta. O fracasso na Bolívia e a morte de Che Guevara marcaram o fim de um ciclo na luta armada na América Latina. Apesar disso, Guevara deixou uma marca profunda na história da luta revolucionária. Sua figura tornou-se um símbolo de resistência e de ação direta, inspirando movimentos de esquerda em todo o mundo. A morte de Guevara não significou o fim de sua influência, mas sim o início de um novo capítulo na luta anti-imperialista, com sua imagem sendo usada por revolucionários, artistas e militantes como um ícone da busca pela justiça social. A morte de Che Guevara, em 9 de outubro de 1967, não marcou apenas o fim de sua vida, mas também o início de um legado que atravessaria fronteiras, ideologias e gerações. O idealismo revolucionário de Guevara, sua luta pela justiça social, a busca pela igualdade e sua rejeição ao imperialismo tornaram-no um símbolo de resistência mundial, tanto para os movimentos de esquerda quanto para aqueles que lutavam contra as opressões em diversas partes do mundo. Sua imagem, em particular, se tornou um ícone cultural de importância global, representando mais do que um simples guerrilheiro, e ele se tornou um símbolo da revolução e da luta anti-imperialista, com seu retrato estampado em bandeiras, camisetas, cartazes e grafites. O impacto imediato da morte de Guevara foi profundo, especialmente entre os movimentos revolucionários e de esquerda, que o consideravam um mártir da luta socialista. A sua execução na Bolívia tornou-se um catalisador para a mobilização de diversas causas, com a figura de Che adquirindo uma relevância ainda maior. Nas décadas que se seguiram, muitos viram em Guevara o exemplo de dedicação incondicional à causa, de firmeza diante das dificuldades e de um compromisso que transcendeu o interesse pessoal, colocando o destino coletivo dos povos oprimidos acima de tudo. Ao longo dos anos, Che Guevara foi adotado como um símbolo para aqueles que se viam como combatentes da opressão e da exploração. Sua imagem de guerrilheiro e revolucionário foi universalmente reconhecida, sendo usada por uma série de movimentos e ativistas em diferentes contextos. Seus ideais, muitas vezes considerados radicais ou mesmo utópicos, continuaram a inspirar aqueles que buscavam uma sociedade mais justa, mais equitativa e mais solidária. No entanto, esse culto à sua personalidade também gerou controvérsias. Enquanto alguns o viam como um herói da revolução, outros o consideravam responsável por ações autoritárias e por sua visão da violência como um meio legítimo de alcançar os fins revolucionários. O retrato de Guevara, criado por Alberto Korda em 1960, tornou-se a imagem mais famosa associada ao seu nome. A fotografia, retratando Guevara com um olhar sério e determinado, foi transformada em um ícone global, sendo amplamente reproduzida em diversos meios. Esse retrato se tornou sinônimo de resistência e rebeldia, sendo adotado por diferentes movimentos e até mesmo comercializado em produtos de consumo.
No entanto, essa comercialização de sua imagem, muitas vezes dissociada do contexto político que ele representava, levantou questões sobre a apropriação de seu legado e a transformação de uma figura revolucionária em um produto de mercado. Em Cuba, o legado de Guevara foi preservado e cultivado pelo governo socialista de Fidel Castro. Guevara continuou a ser uma figura central na construção do discurso revolucionário cubano. Ele foi lembrado não apenas como um líder da Revolução Cubana, mas também como alguém que representava a continuidade da luta socialista, não apenas em Cuba, mas em todo o continente latino-americano. Monumentos, museus e escolas dedicados a Guevara foram erguidos em sua memória, tornando-o um símbolo permanente na cultura nacional cubana. Seus escritos, em particular o Diário de Motocicleta e a Guerrilha de Foco, foram amplamente divulgados, consolidando ainda mais sua imagem de pensador revolucionário. No entanto, o legado de Guevara não foi isento de críticas. Sua visão de revolução, que priorizava a luta armada e a guerrilha, foi questionada por diferentes intelectuais e movimentos políticos ao longo dos anos. Muitos criticaram sua visão autoritária e sua crença na violência como um meio de alcançar a transformação social. O próprio papel de Guevara em Cuba, onde supervisionou campos de trabalho para dissidentes políticos e cometeu atos de repressão contra opositores, foi fonte de controvérsia. Para alguns, a imagem de Guevara como um herói da revolução foi ofuscada pela sua disposição em usar métodos autoritários para impor o socialismo. Por outro lado, seus seguidores continuaram a considerar sua visão radical como uma resposta necessária às injustiças do sistema capitalista e imperialista. Guevara acreditava que o socialismo não poderia ser realizado de forma gradual ou pacífica, ele defendia uma revolução profunda e imediata, com base na mobilização popular e na ação direta. Essa postura gerou adesões, mas também desconfiança, especialmente em contextos onde o pragmatismo político e a negociação eram vistos como alternativas viáveis para a mudança social. Com o passar dos anos, o nome de Che Guevara se tornou sinônimo de luta não só contra o imperialismo, mas também contra as desigualdades sociais, econômicas e políticas. Seu legado foi adotado por movimentos em diversos países, especialmente na América Latina, onde a luta contra as ditaduras militares, o neoliberalismo e as políticas imperialistas continuaram a ser parte central da agenda política. Em países como Argentina, Bolívia, Venezuela e outros da América Central, Guevara foi lembrado como um símbolo de resistência e inspiração para novas gerações de revolucionários que se viam em situações semelhantes às enfrentadas por ele em sua época. Entretanto, a figura de Che Guevara também foi recebendo críticas de setores da sociedade que viam nele um símbolo de violência desmedida. Para esses críticos, a luta armada defendida por Guevara representava um caminho perigoso, uma vez que frequentemente resultava em repressão, perseguições e perda de vidas humanas. Em muitos países, sua imagem foi associada ao autoritarismo e à repressão. A tentativa de Guevara de estabelecer uma revolução global e armada, em países que não compartilhavam as mesmas condições de Cuba, foi vista como uma visão utópica e, para alguns, irresponsável. Apesar dessas críticas, o impacto de Che Guevara transcendeu a política. Sua vida e sua morte influenciaram diretamente a cultura, a literatura, o cinema e a música. Filmes, livros, e até canções dedicadas a ele perpetuaram sua memória como um exemplo de coragem e luta. O cineasta Steven Soderbergh, por exemplo, retratou a vida de Guevara em um filme biográfico, que recebeu reconhecimento mundial, enquanto músicos de diferentes gerações e estilos citaram Guevara como inspiração em suas letras e canções. Além disso, o legado de Che Guevara foi aprofundado por sua relação com a revolução cultural. Sua crença na necessidade de uma transformação não apenas política, mas também moral e educacional, teve eco entre aqueles que viam a revolução como uma mudança completa da sociedade. Guevara defendia uma revolução cultural que envolvesse as práticas cotidianas, as relações sociais, e especialmente, a educação. Para ele, a verdadeira revolução não seria apenas militar ou política, mas um esforço para criar uma nova forma de viver, fundamentada na solidariedade, na cooperação e no fim da exploração. O legado de Che Guevara não é unânime, sendo objeto de intensas controvérsias que atravessam ideologias e gerações. Para muitos, Guevara é visto como um mártir da luta revolucionária, um símbolo de coragem e dedicação incondicional à causa socialista.
Para outros, sua imagem está associada à violência, ao autoritarismo e a um modelo de luta armada que gerou repressões severas e mortes desnecessárias. Essa polarização não apenas marcou a história do próprio Guevara, mas também se perpetua até os dias de hoje, especialmente em debates sobre sua relevância no contexto contemporâneo. A crítica mais comum ao legado de Che Guevara está ligada à sua crença na violência como instrumento legítimo de transformação social. Guevara, como muitos outros revolucionários da sua época, acreditava que o uso das armas era necessário para derrubar o sistema capitalista e imperialista. Esse pensamento, que se refletiu em suas ações tanto em Cuba quanto na Bolívia, é frequentemente visto como uma expressão de autoritarismo. A visão de Guevara, de que a revolução não poderia ser uma situação pacífica e deveria ser imposta de maneira radical, com o uso da força, gerou críticas tanto durante sua vida quanto após sua morte. Para os detratores, essa postura contribuiu para o sofrimento de milhares de pessoas, tanto nos campos de batalha quanto entre aqueles que se opuseram aos regimes revolucionários que Guevara apoiou. Em Cuba, o papel de Guevara no período pós-revolução também gerou controvérsias. Embora ele tenha sido um dos grandes heróis da Revolução Cubana, sua gestão na reestruturação econômica do país foi cercada de dificuldades e críticas. Guevara, que tinha uma visão ideológica muito rígida sobre o que constituía uma verdadeira revolução socialista, propôs reformas econômicas que não tiveram o sucesso esperado. Ele acreditava em um sistema de gestão econômica baseado na eficiência e na eliminação das desigualdades, mas suas propostas, como a reforma agrária e a nacionalização das indústrias, esbarraram na realidade de um país devastado por décadas de exploração imperialista. Muitos cubanos que estavam mais preocupados com a sobrevivência diária e com a recuperação econômica do país, viram as políticas de Guevara como utópicas e de difícil implementação. Além disso, Guevara também teve um papel controverso nos campos de trabalho em Cuba, onde dissidentes políticos foram enviados após a Revolução. Durante a administração de Guevara, alguns desses campos foram utilizados para a reeducação de aqueles considerados contra-revolucionários ou inimigos do novo regime. As denúncias de abusos e repressões nesses campos são até hoje discutidas por historiadores e defensores dos direitos humanos. A ideia de Guevara de que, para a Revolução Socialista ser bem-sucedida, era necessário suprimir de maneira contundente qualquer forma de dissidência ou oposição política, é vista por muitos como uma violação dos princípios democráticos. Por outro lado, os defensores do legado de Guevara argumentam que ele foi um homem comprometido com a justiça social e que as suas ações foram motivadas pela necessidade urgente de libertar os povos oprimidos. Eles afirmam que Guevara não era um ditador, mas um idealista que queria ver um mundo melhor para as gerações futuras. Afirmam também que suas políticas, embora radicais e difíceis de implementar, foram feitas com base em princípios que, se bem executados, poderiam ter gerado uma sociedade mais igualitária e justa. Para muitos, Guevara não pode ser julgado apenas pelas suas falhas, mas deve ser lembrado por sua disposição em lutar até as últimas consequências pela liberdade dos oprimidos. Além disso, a figura de Che Guevara foi amplamente adotada por movimentos revolucionários em várias partes do mundo. Sua luta contra o imperialismo e o capitalismo foi vista como uma inspiração para aqueles que se opunham ao domínio das grandes potências, especialmente os Estados Unidos. A sua militância em prol de uma América Latina unificada e independente influenciou vários movimentos de guerrilha na década de 1960 e 1970, não só na América Latina, mas também em África e Ásia. Em países como Nicarágua e El Salvador, grupos guerrilheiros tomaram Guevara como exemplo e base ideológica. Para esses movimentos, Guevara representava a coragem de lutar contra regimes opressores e a busca pela verdadeira emancipação popular. Por outro lado, os críticos do movimento guerrilheiro argumentam que as ações de Guevara, tanto em Cuba quanto na Bolívia, falharam em levar em conta as realidades locais e as dinâmicas sociais de cada país. Ao tentar replicar a experiência cubana em lugares com contextos muito diferentes, Guevara encontrou dificuldades significativas, incluindo a falta de apoio popular. Em sua tentativa de levar adiante o foco guerrilheiro na Bolívia, Guevara subestimou a complexidade social do país e a resistência feroz das forças militares apoiadas pela CIA. A falta de uma base popular sólida para a guerrilha boliviana contribuiu para o fracasso da missão e sua morte prematura.
Além disso, a dificuldade em mobilizar amplos setores da população para a causa da guerrilha indicou um erro de avaliação estratégica de Guevara, que acreditava que a revolução seria impulsionada de maneira espontânea por camponeses e trabalhadores. A questão do apoio popular também foi uma das críticas que Guevara recebeu em relação à sua abordagem revolucionária. Para ele, a revolução deveria ser movida por uma vanguarda de militantes dispostos a transformar a sociedade através da luta armada. No entanto, muitos questionaram se a revolução, de fato, deveria ser impulsionada por um pequeno grupo de guerrilheiros, em vez de se basear em um movimento de massas mais amplo. Guevara acreditava que a luta armada deveria ser o centro da transformação social, mas os críticos apontaram que essa estratégia não seria viável sem um apoio efetivo da população, que não foi conquistado em grande escala na Bolívia e em outros países onde ele tentou replicar o modelo cubano. Contudo, o maior ponto de divergência entre defensores e críticos de Guevara é a questão da liberdade e da justiça. Para seus seguidores, a luta de Guevara representava a busca por uma sociedade sem classes, sem exploração e sem opressão, um sonho que exigia, sim, sacrifícios e ações radicais. Para os críticos, porém, a forma como Guevara procurava alcançar esses ideais, por meio da repressão e da violência, comprometia os próprios princípios de liberdade e democracia que ele dizia defender. Em muitas de suas ações, Guevara agiu como um homem de guerra, disposto a sacrificar a liberdade de muitos para alcançar um objetivo que ele acreditava ser o mais justo. O pensamento de Che Guevara, embora desenvolvido durante a década de 1960, continua a ser uma fonte de reflexão e debate em diversos círculos ideológicos ao redor do mundo. A ideia de uma revolução radical e a busca por um sistema socialista internacional, como defendido por Guevara, segue influenciando movimentos políticos, sociais e acadêmicos. Em um contexto global marcado por desigualdades profundas, crises econômicas e políticas, e disputas de poder entre grandes potências, muitos veem no pensamento de Guevara uma resposta aos desafios contemporâneos. No entanto, suas ideias também são alvo de críticas, que questionam sua aplicabilidade em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado. Guevara propôs um modelo de revolução que fosse simultaneamente político, econômico e cultural. Para ele, a revolução não era apenas uma mudança de governo ou de classe dominante, mas uma transformação profunda das estruturas sociais, econômicas e culturais da sociedade. Ele acreditava que a revolução deveria ser sustentada pela ação de guerrilhas, movimentos de base e, especialmente, pela mobilização popular, com ênfase no papel ativo das classes oprimidas. Para muitos, essa proposta continua a ressoar em tempos de crescente polarização social e econômica, em que as disparidades entre ricos e pobres se tornam cada vez mais visíveis. A busca por justiça social, liberdade e igualdade, pilares do pensamento de Guevara, ainda são questões centrais em muitos países do sul global, que enfrentam desafios como o neoliberalismo, o imperialismo e as desigualdades estruturais. Uma das principais lições que se extrai do pensamento de Guevara é a necessidade de resistência à opressão e exploração. O intelectual argentino defendia a ideia de que o capitalismo globalizado e o imperialismo estavam, e ainda estão, em constante processo de exploração das nações periféricas e dos trabalhadores. Com o aumento da globalização neoliberal, que trouxe consigo uma intensificação da exploração de recursos naturais e da força de trabalho nos países em desenvolvimento, o pensamento de Guevara se tornou uma referência para aqueles que se opõem à lógica do capital transnacional. Movimentos anticapitalistas e antiimperialistas, especialmente na América Latina, continuam a usar Guevara como uma fonte de inspiração para suas lutas, tomando como base sua crítica às grandes corporações, aos interesses estrangeiros e às potências hegemônicas. No entanto, o pensamento de Guevara também foi objeto de revisões críticas que questionam sua aplicabilidade no contexto atual. A ênfase de Guevara na luta armada como principal ferramenta de transformação social está longe de ser consensual, e muitos consideram esse aspecto de sua ideologia ultrapassado e perigoso. A ideia de que a luta armada deveria ser uma resposta legítima à opressão é difícil de sustentar em um mundo contemporâneo, onde o uso de violência, mesmo em nome de causas justas, pode resultar em ainda mais sofrimento e opressão. A crescente ênfase em métodos não violentos de resistência e mudança, como as lutas por direitos civis e as manifestações populares pacíficas, coloca em xeque a relevância do modelo guerrilheiro defendido por Guevara.
Além disso, a crítica ao autoritarismo que marcou algumas das experiências revolucionárias inspiradas por Guevara levanta questões sobre a viabilidade de suas ideias em contextos democráticos. Embora Guevara tenha se posicionado como um defensor das massas e dos oprimidos, sua crença no papel da vanguarda revolucionária e a sua disposição para suprimir a oposição foram fatores que, em alguns casos, resultaram em práticas autoritárias. A tentativa de Guevara de estabelecer um homem novo por meio da educação revolucionária e da repressão a adversários políticos reflete uma visão de transformação social que muitos consideram incompatível com a liberdade política e os direitos humanos. Essa ambiguidade em relação ao papel do Estado e à liberdade individual continua a ser um tema central para a crítica ao legado de Guevara. A questão da revolução cultural também permanece uma parte importante do legado de Guevara, e sua ideia de que a transformação da sociedade deve envolver mudanças profundas na forma de pensar e viver continua a inspirar movimentos que buscam criar alternativas ao modelo de consumo e de vida imposto pelo capitalismo global. No entanto, o conceito de uma revolução cultural, que depende da mobilização de intelectuais e revolucionários para moldar uma nova consciência coletiva, também é alvo de controvérsia. A ideia de impor uma nova visão de mundo por meio da propaganda ideológica e da educação tem gerado resistência, especialmente em tempos em que a liberdade de expressão e a diversidade cultural são vistas como princípios fundamentais da democracia. Por outro lado, os defensores do legado de Guevara argumentam que, em tempos de crise e desconfiança nas instituições tradicionais, suas ideias podem fornecer uma base para a construção de alternativas políticas e sociais que respondam às necessidades das populações marginalizadas. O atual estado de desigualdade, em que bilhões de pessoas ainda vivem na pobreza extrema enquanto uma minoria concentra uma riqueza imensa, é apontado como uma prova de que as soluções propostas por Guevara, e incluindo a nacionalização dos meios de produção e a busca por uma economia solidária, são ainda pertinentes. A crítica de Guevara ao capitalismo, à exploração dos trabalhadores e ao colonialismo econômico permanece relevante em um mundo onde as grandes potências continuam a dominar as economias globais e a moldar as políticas internacionais a seu favor. Além disso, o impacto das ideias de Guevara no movimento feminista também não pode ser ignorado. Apesar de sua posição em relação ao papel da mulher nas revoluções ser frequentemente criticada, especialmente por não ter dado à questão de gênero a mesma atenção que à luta de classes, seu pensamento provocou discussões sobre a importância da participação feminina em movimentos de resistência. Em um mundo em que as mulheres ainda enfrentam discriminação e violência, as reivindicações de Guevara por igualdade e justiça social podem ser reinterpretadas como um ponto de partida para uma análise mais inclusiva e radical da luta feminista. Em muitos aspectos, Guevara ainda é uma figura de enorme fascínio. Sua figura simbólica, de uma mistura de guerreiro, intelectual e mártir, continua a inspirar aqueles que acreditam na possibilidade de transformação profunda e radical da sociedade. A ideia de que é possível construir um mundo mais justo, através da ação coletiva e da luta contra as estruturas de poder opressivas, ressoa especialmente em tempos de crise global, onde muitas pessoas questionam as soluções oferecidas pelos sistemas políticos dominantes. A figura de Guevara, como símbolo de resistência e de radicalismo, permanece profundamente atraente para aqueles que não se conformam com as soluções moderadas e buscam mudanças rápidas e significativas. O legado de Guevara também se desvia das questões políticas tradicionais, inspirando discussões sobre a liberdade individual e o sentido de vida. A sua busca por uma existência mais plena, voltada para a solidariedade e para a transformação do mundo, continua a ser uma fonte de reflexão sobre como podemos, enquanto sociedade, criar alternativas ao individualismo e ao consumismo desenfreado. Seu chamado a uma vida dedicada ao bem-estar coletivo, ao invés da busca pelo lucro e pelo poder, ainda ressoa em movimentos que buscam um equilíbrio entre os direitos individuais e os interesses coletivos. A morte de Che Guevara, em 9 de outubro de 1967, marcou o fim de uma era, mas, paradoxalmente, também deu início a um legado duradouro. Sua execução na Bolívia, sob circunstâncias dramáticas e controversas, se tornou um dos momentos mais simbólicos da história do século XX. A sua morte, longe de ser o fim de sua influência, amplificou seu status de mártir e transformou-o em um ícone da luta revolucionária em todo o mundo. Sua figura foi desde então associada à resistência, à liberdade e à ideia de um mundo sem exploração. A morte de Guevara não apenas perpetuou o mito do Che, mas também acentuou as divisões ideológicas sobre sua figura.
A captura de Guevara pelas Forças Armadas Bolivianas, com o apoio da CIA, foi um desfecho que muitos consideraram trágico e, ao mesmo tempo, uma prova de sua determinação e coragem. O líder guerrilheiro foi encontrado em uma pequena escola na região de La Higuera, no sudeste da Bolívia, depois de ter enfrentado dias de combate e dificuldades extremas. A operação que resultou em sua captura foi fruto de uma colaboração entre a CIA, o exército boliviano e outros serviços de inteligência, que já o haviam seguido por meses. Che Guevara, apesar de estar ferido e em desvantagem numérica, foi encarcerado e mantido em condições precárias. O tratamento que Guevara recebeu após sua captura foi brutal. No dia 9 de outubro de 1967, ele foi executado sumariamente por um soldado boliviano, sem julgamento formal. O comandante das forças bolivianas, Gustavo Viloudo, ordenou a execução de Guevara, que já estava ferido e desacordado. A morte de Guevara foi inicialmente escondida das autoridades internacionais, mas logo se espalhou por todo o mundo, gerando uma onda de indignação e solidariedade entre os simpatizantes da causa revolucionária. A morte de Che Guevara foi registrada por muitas organizações, mas também suscitou polêmica. Para os aliados de Guevara, sua morte representava um sacrifício heróico pela causa revolucionária, um martírio que iria inspirar novas gerações a continuar a luta. Sua morte consolidou sua imagem de herói revolucionário, um homem que deu sua vida por um ideal. Para seus detratores, no entanto, a morte de Guevara simbolizava o fracasso de uma tentativa de imposição de um modelo revolucionário violento e autoritário. A maneira como ele morreu foi vista como uma prova de que sua estratégia de luta armada não poderia ser uma solução definitiva para os problemas dos países latino-americanos. O impacto imediato da morte de Guevara foi profundo, especialmente na América Latina. Sua execução provocou manifestações e protestos em diversos países, com milhares de jovens e militantes se reunindo em sua memória. Guevara tornou-se um mártir para muitos, e sua imagem se espalhou em cartazes, camisetas e adesivos, transformando-se em um símbolo global da resistência à opressão. Sua imagem, com o icônico retrato tirado por Alberto Korda, tornou-se um dos símbolos mais reconhecidos no mundo, transcendendo as fronteiras do continente latino-americano e ganhando força entre os movimentos de esquerda ao redor do planeta. A morte de Guevara também teve um impacto significativo na política internacional. A Revolução Cubana, que até então era vista como um exemplo de resistência bem-sucedida ao imperialismo, perdeu um de seus principais ideólogos e defensores. No entanto, o governo cubano de Fidel Castro soube capitalizar a figura de Guevara, utilizando sua morte como uma ferramenta de propaganda para fortalecer o regime socialista. A morte de Guevara ajudou a consolidar a imagem de Cuba como uma nação heroica, que resistia às pressões externas e defendia a causa dos povos oprimidos. Além disso, a morte de Guevara teve repercussões em movimentos revolucionários fora da América Latina. Em várias partes do mundo, principalmente na África, na Ásia e na Europa, a figura de Che Guevara foi adotada como um ícone de luta contra o imperialismo e a opressão. Guerrilheiros, estudantes e militantes de diversas ideologias passaram a se identificar com os ideais de Guevara, usando sua imagem como uma forma de resistência contra regimes autoritários e a dominação de potências imperialistas. Sua morte, longe de enfraquecer seu legado, consolidou ainda mais sua relevância como símbolo da luta revolucionária. No entanto, o impacto de sua morte não foi apenas político. A execução de Guevara também desencadeou uma reflexão profunda sobre o uso da violência como ferramenta política. A imagem do revolucionário heróico que morre lutando pela causa, apesar de ser poderosa e inspiradora, também levantou questões sobre as consequências de uma política baseada no confronto armado. A visão de Guevara sobre a necessidade de derrubar o sistema capitalista por meio da luta armada começou a ser reavaliada, especialmente à medida que as décadas passavam e novas formas de resistência pacífica ganhavam força, como os movimentos pelos direitos civis e a resistência não violenta. Na década de 1980, a figura de Guevara se tornou ainda mais emblemática para movimentos que rejeitavam as soluções militares e autoritárias. O fim da Guerra Fria e a queda de regimes comunistas em várias partes do mundo colocaram em xeque a eficácia do modelo de revolução armado e autoritário. No entanto, Guevara continuava a ser lembrado como um símbolo da luta pelos direitos humanos e pela justiça social, e sua figura passou a ser reinterpretada por uma nova geração de militantes e ativistas, que buscavam um equilíbrio entre a justiça social e o respeito à democracia.
Em um nível mais pessoal, a morte de Che Guevara gerou uma análise crítica sobre o custo da luta revolucionária e o preço do heroísmo. Para muitos, a vida de Guevara foi um exemplo de sacrifício e dedicação intransigente a uma causa, mas também um lembrete de que as revoluções não são isentas de sofrimento e perda. A morte de Guevara, tão dramática e simbólica, deixou uma marca indelével nas consciências daqueles que se viam inspirados por sua coragem e por sua visão do mundo. A sua morte trouxe à tona questões existenciais sobre a luta pela justiça, a natureza do poder e as escolhas que fazemos em nome de nossos ideais. A morte de Che Guevara consolidou sua posição como uma figura histórica multifacetada, ao mesmo tempo heroica e polêmica. Sua morte, longe de apagar sua influência, fez com que sua figura se tornasse ainda mais presente na memória coletiva. Guevara permanece como um símbolo complexo, admirado por uns e criticado por outros, mas sempre presente na discussão sobre os limites da luta pela justiça social, a violência como instrumento de mudança e as condições que criam as desigualdades e as opressões que ele tanto combateu. Sua morte foi, paradoxalmente, um novo começo do fim de sua vida física, mas o início de um legado que persiste até os dias de hoje.